Um novo dia se inicia e, junto com ele, a velha pressa. Antes mesmo do café esfriar, a ansiedade já corre solta. Antes mesmo do despertador tocar, o medo já bate à porta. A mente desperta carregada, o coração pesado e o espírito, este busca ar, respiro e sentido em meio ao barulho constante da vida. Vivemos como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo, como se o presente fosse apenas uma ponte para um futuro que nunca chega. Mas e se a paz não estiver no destino, e sim no caminho? E se o verdadeiro alívio não estiver na linha de chegada, mas nos passos dados com fé? A vida moderna é barulhenta. São vozes por todos os lados, exigências, expectativas, notificações, urgências. Mas entre todos esses sons, há um convite sutil que ecoa dentro de nós. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. No meio da correria, há um chamado ao descanso. No meio da dúvida, há uma certeza silenciosa. Se você chegou até aqui, permita-se respirar fundo e, com carinho, inscreva-se no canal. Porque o que você está prestes a ouvir tem o poder de lembrar uma verdade que o mundo vive tentando fazer você esquecer. Que existe cuidado, direção e propósito mesmo em meio ao caos. Há um pastor que não perde você de vista. Há uma presença que não se afasta, mesmo quando você se sente só. No meio desse redemoinho de incertezas, uma voz ecoa suave e firme. É o Salmo 23, que ressurge como um sussurro eterno. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras não são uma fantasia ou um conforto barato. São um fundamento que treme dentro da alma quando o peso do dia parece esmagador. Este versículo não promete a realização de todos os desejos, mas garante que aquilo de que realmente precisamos jamais nos faltará. Ele não nega a existência dos vales, afirma que, ao atravessá-los, não estaremos sozinhos. O cuidado do pastor é pessoal, intransferível. Ele não delega, ele vai à frente. Ele abre caminhos, ele provê, ele sustenta, ele segura sua mão mesmo quando você solta a dele. Imagine um pastor real, com suas ovelhas espalhadas pelo campo. Ele as chama pelo nome, conhece o som de seus passos, entende o ritmo de cada uma. Assim é Deus conosco. Ele não apenas nos observa de longe, ele se envolve, ele cuida de forma íntima e detalhada. Ele sente com você, ele chora com você. E mais do que isso, ele permanece mesmo quando todos os outros se vão. Davi escreveu essas palavras em tempos de guerra e dor, não em momentos de trono e glória. Ainda assim, sua confiança era inabalável. Ele tinha um pastor. E quem tem um pastor tem direção. Quem tem direção encontra propósito. E onde há propósito, há provisão. Mesmo num tempo de escassez, se ele é o teu pastor, até o deserto floresce. Até as pedras do caminho se tornam degraus. Até as lágrimas viram sementes de esperança. Você pode ter perdido muito, mas se ele é o seu pastor, você nunca esteve perdido. Existe um lugar de repouso, mesmo quando tudo ao redor grita caos. E esse lugar não está fora, está dentro. É uma paz que brota da convicção, não da circunstância. Uma serenidade que não depende do que se vê, mas do que se crê. Se ele cuida de mim, então eu posso descansar. Esta é a hora de abrir o coração e deixar essa verdade entrar. Ele é o teu pastor, não a tua opinião, não o medo, não o dinheiro. Ele, e quem tem o Senhor como pastor tem tudo. Mesmo que os ventos estejam contrários, mesmo que o chão esteja instável, mesmo que os olhos não vejam saída, a presença do pastor é a promessa de que existe caminho. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Há um banquete preparado no meio da batalha, e eu vou te mostrar o caminho até ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma e lembram quem você é em Deus. O vale e a presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A paisagem muda, do pasto para o vale, do descanso para o perigo, porque a vida é assim, alterna entre dias de celebração e dias de luta. E o texto não diz se eu andar, diz ainda que eu ande. Não é uma hipótese, é uma certeza. Os vales fazem parte do caminho. E cada um de nós, em algum momento, passa por esse vale. Talvez o nome dele seja luto, talvez seja perda ou solidão, talvez seja aquele silêncio que pesa, aquela oração sem resposta, aquele medo que insiste em ficar. Mas há uma diferença em como atravessamos esses vales. Quem caminha com o Senhor passa inteiro, passa ferido, mas passa. Passa cansado, mas passa. Passa mais humano e mais próximo de Deus. O vale da sombra da morte não é apenas escuro. É um lugar onde tudo parece morrer, os sonhos, as forças, até mesmo a fé. Um tempo em que o silêncio de Deus ensurdece, as perguntas se multiplicam e as respostas parecem distantes. É como uma noite longa demais, onde cada segundo pesa como horas. Mas lembre-se, sombra não mata. A sombra não é a morte. A sombra é só um lembrete de que há luz próxima. Mesmo quando os olhos não veem, ele continua sendo a luz do mundo. A sombra não pode te tocar. Ela pode assustar, mas não pode ferir. A sombra de um leão não morde. A sombra de uma espada não corta. A sombra do medo não define seu destino. Você pode seguir mesmo tremendo, mesmo com lágrimas. A caminhada com Deus não exige perfeição, exige presença. Neste versículo, há também uma mudança de linguagem. Antes, Davi falava de Deus na terceira pessoa. Ele me guia, ele me faz. Agora, ele fala diretamente, tu estás comigo, porque é na dor que a distância desaparece. É no vale que a religião morre e a intimidade nasce. Não é mais Deus lá em cima, é tu aqui comigo. É olhar para o céu escuro e ainda assim dizer, eu sei que tu estás aqui. E quando essa consciência se instala, o medo perde seu domínio. Não porque o mal deixou de existir, mas porque a presença dele está mais perto. Onde há amor perfeito, o medo não encontra abrigo. Onde há presença, há consolo. Onde há consolo, há fôlego. E onde há fôlego, há caminho. Você não precisa correr, só não pode parar. A vara e o cajado são os instrumentos do pastor. Um para proteger, outro para direcionar. Ele guia, mas também corrige. Ele ensina e puxa de volta. E sim, às vezes, ser puxado dói. Mas até a correção é uma forma de amor, porque ele corrige os que ama. Ele não desiste de nós. Ele não solta a mão no meio do caminho. E mesmo quando você solta a dele, ele continua ao seu lado. Se você está no vale hoje, respire fundo. Não se desespere. Não construa casa nesse lugar. Ele é passagem. Caminhe, mesmo devagar, mesmo chorando, mesmo cambaleando, porque quem para no vale, morre nele. Mas quem caminha com o pastor, sai mais forte, mais maduro, mais sensível e com olhos mais abertos para o que realmente importa. Porque o vale não define o fim da jornada. Ele prepara o coração para o que vem depois. Se essa palavra está falando ao seu coração, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando exatamente disso hoje. A mesa, o óleo e o destino. E então vem a mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, do vale para o banquete, da sombra da morte para a abundância de um banquete preparado. E não é qualquer mesa, é posta à vista dos inimigos. Ou seja, Deus não apenas restaura, Ele honra. Não apenas cura, Ele exalta. Ele organiza cada detalhe, Ele não improvisa. E não é um lanche, é uma mesa. Isso fala de comunhão, fartura, restauração. Fala de um Deus que não tem pressa, mas tem propósito. Os inimigos nem sempre são pessoas. Às vezes são vozes internas, memórias dolorosas, medos antigos, inseguranças que ainda ecoam. E mesmo assim, Ele prepara a mesa.
Não precisa destruí-los para te levantar. Ele faz isso diante deles. Para que fique claro, foi Ele quem fez, e que todos vejam, que os que duvidaram saibam, que os que te abandonaram reconheçam. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo é cura, consagração, separação. Antigamente, era aplicado nas feridas das ovelhas, como bálsamo de proteção. Deus não ignora tuas feridas. Ele unge, trata e sela com graça. Ele consagra tua dor em aprendizado, tua fraqueza em força renovada. Ele transforma o que era cicatriz em marca de vitória. E o cálice não está cheio, está transbordando. Isso fala de excesso, de generosidade, de uma provisão que ultrapassa. O que Ele dá não é só para você, é para os que estão ao redor também. Porque o transbordar é sinal de que você virou fonte. É quando a tua cura começa a curar outros. É quando tua paz inspira. É quando tua fé ilumina. E então Davi declara com segurança: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é desejo, é certeza. Não é expectativa, é convicção. A bondade de Deus é o que nos cobre. A misericórdia é o que nos sustenta quando caímos. E elas não vêm só nos dias bons, elas vêm todos os dias. Bondade é quando Deus te dá o que você nem sabia que precisava. Misericórdia é quando Ele te poupa daquilo que você já achava que era merecido. Juntas, elas formam a rede que nos sustenta quando as forças acabam. São como dois guardiões silenciosos nos acompanhando, dia após dia. E por fim o salmista conclui: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou, em algumas versões, para sempre. Porque o cuidado do pastor não termina aqui. Ele atravessa a eternidade. O lar não é físico, é a presença dele. É a eternidade com ele. É o fim de toda lágrima. É o abraço definitivo. Este salmo começa com cuidado e termina com comunhão. Começa com direção e termina com destino. Começa com passos e termina com presença permanente. Tudo começa e termina nele. Ele é o alfa e o ômega da nossa caminhada. Se hoje você está no vale, confie. A mesa está sendo preparada. Se já chegou à mesa, celebre. E se já vive sob a promessa da bondade e misericórdia, reparta. Porque há outros no caminho, precisando lembrar que o pastor não falha. Inscreva-se no canal, comente aqui abaixo amém e compartilhe esta mensagem com quem precisa. E lembre-se, quem tem o Senhor como pastor nunca caminha só. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração.